Eu acho de certa forma engraçado que se você pesquisar no YouTube melhores filmes na busca do YouTube, a primeira resposta que você vai receber, que é aquilo que as pessoas têm pesquisado mais no YouTube procurando vídeos, é melhores filmes da Netflix. E por que eu acho engraçado? Porque é claro que é muito difícil você pegar o catálogo de um serviço de streaming como a Netflix, que apesar de ter vários pontos cegos, eu já falei aqui sobre o fato de não ter quase nada de filme clássico, tem muito pouca coisa de determinados gêneros, mas é óbvio que é um serviço que tem bastante conteúdo disponível, e é claro que também, né, é difícil achar muitas vezes, então a ponta do iceberg fica visível, mas tem muita coisa lá que você não consegue encontrar, mesmo pra alguém que já é cinéfilo, que é crítico de cinema, que tem mais conhecimento, já é difícil, que dirá ao espectador comum que só recebe aquilo que é levado pra ele, né? Você não vai saber como procurar e como encontrar um conteúdo que o algoritmo da Netflix não direcione diretamente pra você. Então o que eu vou fazer aqui é uma lista de 10 filmes incríveis pra você assistir na Netflix. Eu tô fazendo esse vídeo no dia 9 de outubro de 2021. Pode ser que alguns filmes que eu vou falar aqui desapareçam, saiam do catálogo em breve, pode, claro, mas provavelmente nas próximas semanas não, então, ou pelo menos na maioria dos casos. Então eu vou recomendar aqui 10 filmes incríveis pra vocês assistirem na Netflix, alguns deles que provavelmente vocês não conhecem, nunca ouviram falar. E uma coisa que eu vou tentar também é diversificar um pouco os gêneros pra que tenha filme pra quem gosta de terror, de filme brasileiro, de filmes com uma pegada mais social / feminista ali, e do movimento negro também, que é um filme que eu escolhi aqui. Enfim, tem filme pra todo gosto. Vamos pra lista de hoje. Em 10º lugar, e eu vou fazer aqui de 10º a primeiro, mais ou menos na ordem que eu menos gosto pro que eu mais gosto, mas nem dá pra falar que eu menos gosto, porque são todos filmes incríveis. Então, eu só vou usar do 10º ao primeiro pra organizar a estrutura do vídeo, não se preocupem, qualquer um, eu garanto, gente. E mesmo essa lista de 10, eu conseguiria fazer, eu tava ali fuçando na Netflix, e eu poderia fazer mais umas 2 ou 3 ou até 4 listas parecidas com essa, e todos esses 50 filmes seriam obras-primas. Eu só não vou fazer 50 aqui, porque você não ficaria provavelmente assistindo eu falar de 50 recomendações. Então vamos lá, em 10º lugar, eu coloquei O Hospedeiro, que é um filme coreano do mesmo diretor de Parasita. Então você que viu Parasita, que gosta do filme, O Hospedeiro é o filme de monstro do Bong Joon-ho, que fez ali em 2006, e que é um filme muito legal, porque como todo o cinema do diretor, ele é um filme de monstro, ele é um filme de terror / ficção científica, mas é claro que ele tá falando de questões sociais, é claro que ele tá falando de questões urbanas, desse processo que a Coreia do Sul passou nas últimas décadas, e é um filme que tem personagens engraçados, sabe aquele senso de humor sul-coreano, que eles fazem filmes, cruzam várias fronteiras de gênero. Então ele é um filme de terror / suspense / ficção científica / comédia de humor negro também. Então é um filme muito legal, eu sugiro que vocês assistam. Em 9º lugar, eu coloquei o Bo Burnham Inside, que o Bo Burnham, pra quem não sabe, que é um ator, diretor, ele fez aquele filme 8th Grade, né, a 8ª série, que é um filme maravilhoso também, que eu adoro, mas que tem na comédia stand-up a sua principal fonte de atuação artística, e ele faz vários filmes assim que são comédia stand-up, esses comedy specials que a Netflix tem bastante lá, e todos os catálogos de serviços de streaming hoje em dia. Mas os diferenciais do Bo Burnham são que ele é um artista multitalentoso, ele é comediante, ele é músico, ele faz várias coisas nas apresentações dele que transformam as apresentações em espetáculos completamente diferentes dos outros. E no Inside, que é de novo, filme completamente diferente, ele usou o fato de estar confinado na quarentena no início da pandemia, em 2020, e decidiu fazer um filme sobre isolamento social. E é claro que ele tem momentos de humor mais escrachado, ele tem momentos de humor negro, e até aquele humor culpado, né, que você ri pra não chorar, porque você sabe que aquilo tá lidando com algo muito pesado, mas ele também é um drama, em alguns momentos, muito intimista e muito honesto e muito
contemporâneo, né? Não poderia falar de temas mais importantes e mais relevantes pro que a gente tá vivendo ainda aqui no Brasil, de uma maneira menor, claro, mas que a gente viveu muito intensamente de 1 ano e meio pra cá, que é o isolamento social e todas as consequências mentais, emocionais que isso gera. É um filmaço que eu acredito que vai estar, sem dúvida, na minha lista de melhores filmes de 2021. Em 8º lugar, eu vou colocar o Princesa Mononoke, do Miyazaki. Pra quem não sabe, o Miyazaki é o grande diretor de animação japonesa da história, né? Ele é o cabeça ali dos estúdios Ghibli. E a Netflix tem um catálogo bem legal dos filmes dos estúdios Ghibli. O meu favorito provavelmente é o Princesa Mononoke, porque ele tem aquela coisa lúdica, aquela coisa fantasiosa e mitológica que vários filmes do Miyazaki também possuem, mas ele é um filme que tem uma pegada feminista legal, porque ele é um filme protagonizado por uma menina, né, a Mononoke, do título, e dentro desse universo da floresta, obviamente, né, o Miyazaki sempre pega também pro lado ambiental, de proteção da floresta, de proteção dos patrimônios naturais dos países. Ele cria uma história que é bastante tocante, que é bastante rica visualmente, é um filme incrível, uma aventura mesmo, com aquele desenho manual maravilhoso dos estúdios Ghibli, mas que tem uma protagonista absolutamente adorável, absolutamente incrível. Eu super recomendo Princesa Mononoke. Em 7º lugar, eu vou conectar aqui com Princesa Mononoke, que é um filme mais feminista. Aí sim, é um filme feminista diretamente e que junta a questão feminista com a questão da realidade negra nos Estados Unidos, nos anos 80, que é o Ela Quer Tudo, do Spike Lee. É o primeiro filme do Spike Lee, que é um diretor que eu adoro, é um dos meus diretores favoritos, provavelmente. E o Spike Lee fez um filme que é esse aqui, super independente, ele tava começando a carreira. É um filme em preto e branco, é um filme com atores pouco conhecidos, mas é um filme que é super à frente do seu tempo. Então ele é centrado na figura de uma mulher que mora em Nova York, uma mulher negra, e uma mulher emancipada sexualmente, tentando manter uma vida que seja de acordo com os princípios dela, com o que ela quer pra ela, num universo e num mundo, né, e numa sociedade em que as pessoas veem as decisões dela como decisões erradas, como decisões impraticáveis, e esses relacionamentos que ela tem, muitos deles casuais, são o que formam a estrutura do filme, e é um filme que é um estudo de personagem, obviamente, muito, muito, muito eficiente. Em 6º lugar, eu vou colocar A Vida de Brian. Como eu falei anteriormente, A Vida de Brian, que é o filme do Monty Python, né, eu tô tentando aqui espalhar os gêneros, e precisava ter comédia. Eu poderia ter colocado Superbad, eu poderia ter colocado Scott Pilgrim contra o Mundo, poderia ter colocado Missão Madrinha de Casamento, mas eu vou pegar o Monty Python, que é um grupo que eu adoro, de comediantes ali, né, das décadas de 70, 80. A Vida de Brian é provavelmente um dos meus favoritos, porque ele é uma sátira à vida de Jesus, mas porque ele pega, né, o Brian é um cara que tem mais ou menos uma conexão espiritual com Jesus, na base da coincidência, porque ele nasce, vive e morre sendo contemporâneo de Jesus, só que ele é o Jesus que não deu certo. Então, enquanto tá todo mundo vendo a vida de Jesus e valorizando, e todas as atenções estão lá, ele tá passando por coisas parecidas ao mesmo tempo, mas ninguém percebe, e é, assim, muito, muito legal. Eu acho que pelo Brasil ser um país cristão e a história de Jesus tá muito na cabeça das pessoas, independente da sua religião, é um filme do Monty Python que pode ser mais palatável, que você pode entender melhor o humor deles e pode ser uma boa porta de entrada. Fica a dica. Em 5º lugar, eu vou colocar um filme chamado Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Eu lembro que lá em 2010, quando eu comecei meu blog, eu tava começando como crítico de cinema, eu coloquei esse filme como o melhor filme, ou o meu filme favorito de 2010, junto com A Rede Social. Só pra vocês terem uma ideia. É um filme brasileiro e é um filme lindíssimo, é um filme tocante, é um filme humano, é um filme sensível, porque ele pega, o projeto já é interessante, um documentário que não deu certo, seria um documentário sobre personagens do interior, da beira da estrada do Nordeste brasileiro, mas ele cria, ou os diretores criam, porque é um filme dirigido em parceria entre o Karim Ainuz e o Marcelo Galvão, eles criam um roteiro que o ator, que é maravilhoso, que é um dos melhores atores do Brasil, do cinema brasileiro de hoje, que é o Irandir Santos, só na voz, ele cria o personagem na voz, e as imagens que a gente vê são as imagens ou do caminhão, ele é um caminhoneiro, transitando pelas estradas do interior brasileiro, ou daqueles personagens que ele encontra à beira da estrada, e a voz
são os pensamentos dele, são a narração em off que mostra pra gente o que tá acontecendo no interior daquele caminhoneiro. É um filme absolutamente maravilhoso. E eu vou emendar com o quarto lugar, que também vai ser um filme brasileiro, que é um dos meus filmes brasileiros favoritos, sei lá, dos últimos 20 anos, que é O Som ao Redor, dirigido por um dos meus diretores brasileiros favoritos, que é o Kleber Mendonça Filho. E eu poderia ter escolhido o Aquarius, por exemplo, mas eu escolhi O Som ao Redor porque eu acho que ele é menos visto pela maioria das pessoas, então é uma recomendação pra você assistir nesse feriado, ou no final de semana, ou em qualquer momento que você for assistir esse vídeo. E é um filme, o Kleber Mendonça, ele tem uma vantagem, ele tem um diferencial, que é, ele é o melhor, o maior cronista do Brasil, do período do PT, principalmente do período Dilma, depois o golpe contra Dilma, era Temer, e agora entrando na época do governo Bolsonaro. Só pra vocês terem uma ideia, O Som ao Redor de 2012, então ele pega toda aquela época dos rolezinhos, ele pega a época das manifestações do Sem Partido de 2013, depois tem os movimentos contra o governo da Dilma, a queda da Dilma, e de certa forma, nenhum filme do Kleber Mendonça é diretamente sobre política. Eu poderia escolher, por exemplo, o documentário O Processo para falar sobre política brasileira, mas eu acho que O Som ao Redor e os filmes do Kleber Mendonça, eles conseguem ser catárticos, eles conseguem ter uma história completamente própria, independente. Se você não quer assistir o filme pela política, você se envolve. É um filme de estudo de personagens também, ou estudo de microcosmo, porque ele se passa numa rua de um bairro de classe média do Recife, mas as relações entre essas pessoas, os conflitos entre elas, todas refletem uma história brasileira que vem lá da época da escravidão, né, da relação da Casa Grande com a senzala, mas também refletem alguns medos da classe média, alguns pavores da classe média naquele momento no Brasil, em que essa nova classe média estava se formando, vindo da miséria e criando essa nova classe C, e os medos que esse processo gerava em alguns setores da sociedade naquela época. Em terceiro lugar, como eu tô variando aqui, tentando diversificar os gêneros, eu vou colocar um filme de ação, que é o Mad Max Estrada da Fúria, de 2015, que eu tenho certeza, eu tenho bastante convicção que ele vai ser estudado por muito, muito, muito tempo, como um filme de ação que é uma aula do gênero, no nível de alguns filmes icônicos do cinema clássico de Hollywood, como No Tempo das Diligências, como Ben-Hur, que tem sequências de ação que são aulas em si mesmas. O George Miller, no Mad Max Estrada da Fúria, e eu recomendo que vocês assistam aos clássicos também, aos filmes dos anos 70 e 80, mas eu acho que o Mad Max Estrada da Fúria é o meu favorito da franquia. Ele usa não apenas a tecnologia digital, porque ele usa bastante CGI, mas combinando com efeitos práticos e analógicos para criar uma experiência de ação que ela é praticamente ininterrupta. Ele é um filme que tem a adrenalina lá em cima o tempo todo, isso é dificílimo de fazer. O que filmes de ação fazem normalmente, como filmes da franquia Missão Impossível ou 007, é uma estrutura que tem picos de ação e momentos de descanso. Picos de ação e momentos de descanso. O Mad Max Estrada da Fúria é uma longa sequência de ação o filme inteiro, e que não perde o ritmo, e que não perde a intensidade, e que não perde a potência. É um filme absolutamente incrível e que eu acredito que muita gente não viu, mesmo sendo de 6 anos atrás. É um filme de 2015, mas principalmente uma galera mais nova talvez não tenha visto no cinema, assim como, e talvez principalmente, o filme que eu vou colocar em segundo lugar na minha lista, que é o Amnésia, que é um pouco mais antigo do que o Estrada da Fúria, que é um filme de 2000, né, o Amnésia, filme dirigido pelo Christopher Nolan. Eu não sei exatamente em que lugar ele estaria na minha lista de favoritos do Nolan, mas talvez numa das primeiras, mas que é um filme que ele é um filme de suspense, um thriller de investigação criminal, e que eu garanto que vocês assistindo, se vocês não sabem nada sobre o filme, vão assistir sem ler nada, porque vocês vão ter uma experiência muito recompensadora, porque a estrutura do filme é uma estrutura absolutamente única, absolutamente peculiar, e que segue uma lógica da história. Então o protagonista, ele tem perda de memória recente, ele tem uma base de dados de memória na cabeça dele, mas o que aconteceu nos últimos anos ele esquece rápido, em alguns minutos, e por isso ele se tatua inteiro para manter no corpo uma história do crime que ele está investigando, e a gente precisa acompanhar a investigação desse crime, que é muito importante para ele do ponto de vista pessoal, junto com ele. Então é um filme que vai te surpreender, que tem uma reviravolta muito surpreendente no final, e que eu lembro, assim, de me marcar muito, porque é uma época que eu tava começando a gostar de cinema e que eu fiquei absolutamente surpreso e apaixonado pelo filme. Eu acho que vale a pena vocês assistirem, principalmente sem saber nada sobre do que se trata ou sobre a opinião dos outros. Enfim, vão assistir Amnésia. E em primeiro lugar, eu vou colocar um filme que talvez seja um dos meus favoritos da vida, mas que faz muitos anos que eu não assisto, porque ele tem um impacto emocional muito forte em mim, que é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Ele é um filme muito emotivo, ele é um filme muito
sensível. Ele mistura ficção científica, né? O Michel Gondry, baseado no roteiro de Charlie Kaufman, que é um dos melhores roteiristas de Hollywood hoje. Uns elementos de ficção científica, mas para contar uma história que ela é de relacionamento, é uma história sobre questões emotivas, mas que é um filme que estava à frente do seu tempo em 2005, porque hoje em 2021, assuntos relacionados à saúde mental e principalmente durante a pandemia, mas antes já estava um pouco assim, estão na mesa do café da manhã com seus familiares, estão na mesa do bar sábado à noite com seus amigos, mas antes, naquela época ainda em 2005, isso era questão muito tabu ainda, né? É questão mental, ansiedade, depressão é coisa dos loucos, né? É coisa dessas pessoas esquisitas. Hoje a gente sabe cada vez mais, com o avanço da medicina, da psiquiatria, da psicologia e também pela divulgação dessas questões, pelo debate sobre essas questões nas redes sociais recentemente, que questões de saúde mental são questões que vão afetar praticamente 100% da população em algum momento da vida. Pode ser transtornos de personalidade, que aí sim persegue a pessoa, né? E a pessoa tem que aprender a conviver durante a vida inteira, sei lá, bipolaridade, algo desse tipo, quanto também depressão, ansiedade e várias outras questões dessa complexidade que é o cérebro humano, os pensamentos, as emoções humanas. E o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é sobre como uma situação externa que é traumática para muita gente, um término de um relacionamento em que o casal se amava muito, acaba ganhando uma dimensão de sofrimento muito maior e que, entre aspas, não precisaria ser tão difícil assim, justamente pela questão mental dos envolvidos. Então, o filtro que a gente tem para experimentar o mundo é a nossa própria cabeça, e por mais que a gente tente, a única maneira que a gente tem de suavizar isso é tratando as nossas questões, porque a vida sempre vai ser assim, você sempre vai experimentar o mundo através do seu próprio cérebro. Super recomendo que vocês assistam, mas vão avisados que vai ser uma experiência altamente emotiva, mas que, se você nunca assistiu, eu acredito que uma hora ou outra você vai ter que assistir esse filme. E venham aqui depois dizer nos comentários aqui embaixo quais são os filmes favoritos de vocês que estão no catálogo da Netflix. Vai que tem algum que eu não assisti ou que eu queira rever, eu quero muito ouvir. E interajam com esse vídeo, né? Se inscrevam no canal, divulguem ele pros amigos e me digam aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, de listas de recomendações. Se vocês me falarem, a chance é maior de eu fazer mais vezes, então venham aqui interagir comigo na caixa de comentários. Eu vou ficando por aqui por hoje, um abraço pra todo mundo e tchau!